Olá pessoal, eu sou a Adri, do canal Minha Essência, e hoje daremos continuidade à leitura do livro Batalha Espiritual entre Anjos e Demônios, do padre Reginaldo Manzotti. Estamos no capítulo 6, página 73, A Batalha Espiritual segundo São Bento. São Bento foi um homem que lutou bravamente contra o mal, e seu exemplo também nos ensina a lutar. Para entendermos melhor esse ensinamento, cito o exemplo de uma casa assolada por goteiras. Embora, à primeira vista, não sejam encontrados nela sinais de rachaduras ou telhas quebradas, basta uma chuvinha qualquer para que o inconveniente se manifeste. É preciso, portanto, detectar a origem do problema, ainda que se trate de uma origem pequenina. Caso contrário, ele persistirá. O mesmo vale para a nossa vida. Temos de ficar atentos para perceber onde estão as brechas que deixam entrar o que pode nos fazer mal, e também temos, é claro, de aprender a nos defender. Ainda de acordo com São Bento, são 3 as brechas que favorecem a ação do inimigo. A primeira delas é a cobiça. Essa tem sido a causa da perdição de muitas almas e se traduz no desejo desordenado de riqueza e poder. Infelizmente, é muito comum na sociedade de hoje as pessoas concentrarem todos os seus esforços na busca de dinheiro e de outros bens terrenos, abandonando valores e deixando de honrar e respeitar a própria família. São Bento escolheu como símbolo dessa primeira brecha o porco, animal que está sempre com o focinho direcionado para o chão e raramente para cima. Para o chão e raramente olha para cima. Essa é uma postura que representa o apego à materialidade e às coisas da terra. Casa própria, atendimento digno à saúde, estudo de qualidade para os filhos e conforto na velhice são reivindicações justas e fazem parte dos desejos de Deus para todos os homens. Porém, há pessoas que não têm limites para atingir seus objetivos. Gosto de salientar que necessidades concretas devem ser atendidas e que não há nada de errado nisso. O problema é o desejo insaciável de quem almeja uma conta bancária astronômica ou um carrão de luxo que mal cabe na vaga da garagem, estando disposto a tudo para ter o seu sonho de consumo realizado. Para que tanta ganância se dessa vida não se leva nada? Caixão não tem gaveta e nunca vi cortejo fúnebre carregando os pertences do falecido. O que costumo presenciar, sim, e com bastante frequência, são brigas motivadas por disputas de herança que dividem famílias e criam inimizades entre irmãos. De forma irônica, há aqueles que são igualmente guiados pelo desejo de ter, porém, de forma inversa, privando-se a vida toda de certas regalias lícitas só para economizar e guardar cada vez mais dinheiro. Diante desse quadro, eu até me dou o direito de brincar. Depois da geração que comeu pão com banha, vem aquela que se permite desfrutar manteiga e salame. É anedótico, mas é realidade. Há quem se esforce para juntar aquilo que mais tarde será torrado, sem dó, no shopping da esquina. Por essa brecha, o maligno realmente faz a festa, pois tem gente que chega a vender a alma para possuir as coisas do mundo. Trata-se, sem dúvida, de uma porta de entrada para todo tipo de influência negativa, e para fechá-la é preciso trabalhar firme na reorientação dos próprios desejos, praticando a generosidade e o desapego. A segunda brecha, por sua vez, advém da vaidade, que corrompe até mesmo as ações mais bem intencionadas, especialmente quando a pessoa é movida pelo desejo de atrair algum tipo de glória para si. Não podemos reduzir a vaidade apenas à prática de cuidados com a própria aparência. Buscar ser admirado e ocupar sempre o primeiro lugar também é um tipo perigoso de vaidade, assim como servir a Deus apenas para ser elogiado e exaltado. A vaidade se desdobra em diversos outros males, como intriga e inveja, porque o vaidoso não suporta que o seu semelhante se sobressaia e acaba agindo no sentido de prejudicá-lo. Para ilustrar essa brecha, São Bento utiliza como símbolo o pavão, animal normalmente associado a um ideal de perfeição, e seu conselho para combatê-la é a atitude de solidariedade.
diálogo e comunhão com Deus e com o próximo. Já as virtudes necessárias para esse saneamento espiritual são a mansidão e a simplicidade. A terceira e última brecha é o orgulho, que não por acaso está na origem do pecado original e da consequente queda de Adão e Eva do paraíso. Eles foram tomados pelo orgulho ao desejarem se igualar ao Criador e deixar de ser apenas criaturas. O mesmo vale quando nos consideramos independentes e nos afastamos de Deus, acreditando que não necessitamos do seu auxílio e de sua graça. O símbolo dessa brecha é a águia, e para combatê-la, devemos exercitar a humildade. Por orgulho, achamos que não precisamos de Deus e que sozinhos conseguimos voar alto. É interessante notar que no próprio Gênesis há referências precisas a essas três brechas. De fato, foram a cobiça, o orgulho, a vontade de se igualarem a Deus que levaram Adão e Eva, instigados pelo sedutor, a desejarem o fruto da árvore do conhecimento. Mais adiante, já no plano terreno, a primeira divisão de família e o mais antigo assassinato da história cometido por Caim contra seu irmão Abel foram motivados pela inveja. Em sua passagem pelo deserto, Jesus também foi tentado por meio dessas três brechas. Na verdade, conforme o evangelista narra, e não se trata de linguagem meramente simbólica, Jesus enfrentou ao vivo e a cores o próprio Satanás, que o levou até a montanha mais alta e lhe ofereceu as maiores riquezas do mundo em troca de adoração. O passo a passo dessa batalha pode ser assim descrito. Primeiro, quando instigado a transformar pedras em pão, a resposta de Jesus foi: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Com essa réplica, ele venceu a tentação e fechou a brecha da cobiça. Segundo, ao incentivar que Jesus se jogasse do alto da montanha, alegando que os anjos iriam segurá-lo, o diabo tentou simular um espetáculo fantasioso em detrimento das circunstâncias, insuflando sentimentos como superioridade, exibicionismo e a dependência da admiração alheia. Mas Cristo rebateu. A Escritura também diz: não tentarás o Senhor teu Deus, e assim fechou a brecha da vaidade. Por fim, quando Satanás ofereceu reinos e riquezas em troca de Jesus prostrar e adorá-lo, foi definitivamente rechaçado. Retira-te, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Fechou-se assim a brecha do orgulho, com Jesus deixando claro sua firme intenção. Não desejava dominar o mundo segundo os parâmetros terrenos, mas salvá-lo, entregando sua própria vida na cruz em plena obediência à vontade do Pai. Ao meu ver, as lições de São Bento são muito atuais, uma vez que nós somos tentados todos os dias. Muitos se deixam levar por uma falsa ideia de neutralidade, acreditando ser possível manter-se em cima do muro. Mas a verdade é que ou estamos trabalhando para o reino de Deus, ou estamos a serviço do reino de Satanás. Por isso faço minhas as palavras de São Paulo, que denunciou as astutas ciladas do maligno e deixou clara sua determinação ao declarar: eu não quero que sejamos vencidos por Satanás. Estamos no mundo, e certamente a cobiça, a vaidade e o orgulho fazem parte de nós, mas podemos dominar essa inclinação ao lutarmos para atender ao chamado para sermos, segundo São Paulo, embaixadores de Cristo, agindo como pessoas edificantes e promovendo o bem. Ainda é tempo. A escolha é sua. Para rezar. Salmo 38, 39. Eu confio na clemência do Senhor, agora e para sempre. Disse comigo: vigiarei minhas palavras, a fim de não pecar com minha língua. Haverei de pôr um freio em minha boca, enquanto o ímpio estiver em minha frente. Eu fiquei silencioso como um mudo, mas de nada me valeu o meu silêncio, pois minha dor recrudesceu ainda mais. Meu coração se abrasou dentro de mim. Um fogo se ateou ao pensar nisso, e minha língua então falou desabafando. Revelai-me, ó Senhor, qual o meu fim, qual é o número e a medida dos meus dias, para que eu veja quanto é frágil minha vida. De poucos palmos vós fizestes os meus dias, perante vós a minha vida é quase nada. O homem, mesmo em pé, é como um sopro. Ele passa como a sombra que se esvai. Ele se agita e se preocupa inutilmente.
junta riquezas sem saber quem vai usá-las. E agora, meu Senhor, que mais espero? Só em vós eu coloquei minha esperança. De todo o meu pecado libertai-me. Não me entregueis às zombarias dos estultos. Eu me calei e já não abro mais a boca, porque vós mesmo, ó Senhor, assim agiste. Afastai longe de mim vossos flagelos. Desfaleço ao rigor de vossa mão. Punis o homem corrigindo as suas faltas. Como a traça, destruís sua beleza. Todo homem não é mais do que um sopro. Ó Senhor, prestai ouvido à minha prece. Escutai-me quando grito por socorro. Não fiqueis surdo aos lamentos do meu pranto. Sou um hóspede somente em vossa casa, um peregrino como todos os meus pais. Desviai o vosso olhar, que eu tome alento, antes que parta e que deixe de existir. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Capítulo 7. Página 83. A armadura de Deus para a batalha. Sim, nós somos os protagonistas de uma batalha e a travamos sempre. A boa notícia é que contamos com uma grande vantagem, pois Jesus já conquistou a vitória, cabendo a nós consolidá-la em nossa existência. Não somos filhos da derrota, e sim da vitória, precisamente porque nosso Deus não é um Deus morto, ele findou sua existência no sepulcro. Não se trata de triunfalismo vão, e sim da certeza de que podemos derrotar o inimigo. Ele é poderoso, porém limitado, é ardiloso, mas não passa de uma criatura. O mal pode nos atingir e não devemos subestimá-lo. Por essa razão, temos de ser vigilantes e não deixar brechas abertas, revestindo-se sempre da armadura de Deus, como aconselha São Paulo. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para poderdes resistir às insídias do diabo, pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. Por isso, deveis vestir a armadura de Deus para poderdes resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. Portanto, ponde-vos de pé e cingi os vossos rins com a verdade e revesti-vos da couraça da justiça e calçai os vossos pés com a preparação do Evangelho da paz, empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dados inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com orações e súplicas de toda sorte, orai em todo o tempo, no Espírito. Para isso vigiai com toda perseverança e súplica por todos os santos. Para nos revestirmos dessa armadura de Deus, nós precisamos conhecer o sumo bem, que é Jesus Cristo. Esse é o ponto de partida. E como nós o conhecemos? Recebendo e praticando seus ensinamentos cotidianos nos Evangelhos, que são a sua palavra, cuja interpretação foi por ele mesmo confiada à Igreja. Ouvi de uma pessoa que a Bíblia seria um livro filosófico, o que é uma interpretação equivocada. As Sagradas Escrituras são um conjunto de escritos inspirados por Deus à Igreja, que por meio deles deseja nos ensinar a viver segundo a sua vontade. Ser cristão, portanto, não é uma mera filosofia de vida, mas a adesão incondicional a uma pessoa, a Jesus Cristo. Lembremo-nos de que grande no reino é aquele que escuta e pratica a palavra de Deus, e ninguém pode conhecê-lo ou chegar até ele como alguém que recebe uma simples informação. É preciso assimilar e praticar a sua palavra. Daí a importância de aprimorarmos a nossa catequese. Aqueles que se dizem ateus ou vivem em crise duvidando da existência divina, certamente estão afastados da leitura da Bíblia, que nos oferece elementos e valores suficientes para termos intimidade com Deus, Cristo e o Espírito Santo. Para nos defendermos e vencermos o exército do mal todos os dias, alcançando uma vida vitoriosa em Cristo, devemos recorrer à armadura de Deus, que tem um poder espiritual valioso
e constitui uma indumentária completa, composta de 6 partes, assim descritas por São Paulo. Primeiro, o cinturão da verdade. Na época de Jesus e dos exércitos romanos, o cinturão era uma peça importante, que ajudava a segurar toda a armadura e a proteger os soldados dos golpes baixos. Essa região do corpo também abriga o intestino, ou o que se chama popularmente de tripas e entranhas, remetendo àqueles sentimentos mais profundos e arraigados, que se tornam extremamente perigosos e precisam ser dominados quando não vêm de Deus. E quanto à verdade? A verdade plena é Cristo. Ele é a verdade que liberta e nos protege, barrando o caminho do inimigo, que é ardiloso e cheio de rodeios. E não adianta querer adoçar a verdade. As palavras doces faziam parte do vocabulário de Jesus tanto quanto as mais duras, sobretudo quando se tratava de apontar a hipocrisia das pessoas. Portanto, não sejamos fingidos nem hipócritas. Somente revestidos da verdade, que é Jesus, combatemos o pai da mentira, que é Satanás. O cinturão da verdade é uma arma de defesa, e sem ela ficamos expostos às insídias do inimigo. O sacramento da confissão é um aliado da verdade e deve ser buscado para o fortalecimento contra o mal. Afinal, além de nos oferecer o perdão, ele também nos revigora na luta contra as más inclinações. Segundo, couraça da justiça. Essa parte da armadura protege os órgãos vitais, como o coração, fígado e pulmões. Por meio da couraça da justiça, somos protegidos das paixões desordenadas e impurezas. Não podemos esquecer que, conforme é relatado no Gênesis, Adão e Eva desobedeceram a Deus e perderam justamente a santidade e a justiça originais. Por isso, nós temos que buscar a justiça e praticá-la em nossa vida. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, a justiça é a virtude moral que consiste na constante e firme vontade de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. Não obstante, é recorrente a tentativa ardilosa de traçar uma separação artificial entre o campo dos negócios e aquele dos princípios morais e da fé, propondo-se a supremacia da lei da oferta e da procura. A verdade, porém, é que toda forma de especulação, incluindo a supervalorização de um bem apenas para a obtenção de vantagem financeira, fere o compromisso com a justiça. O perdão é o maior aliado da justiça, pois quem perdoa e não devolve com maldades o mal recebido, quebra o círculo vicioso do olho por olho, dente por dente, e se protege contra o mal que vai crescendo à medida que o rancor é alimentado. Quem julga o coração dos homens é Deus, e não nós. Portanto, devemos nos abster de devolver o mal na mesma moeda. Quem faz isso não está protegido com a couraça da justiça e acaba enfraquecido na batalha, uma vez que fica cego para o que é divino. Terceiro, calçado do Evangelho da Paz. Para realizar sua missão, o cristão precisa de um calçado confortável que o sustente e lhe garanta a tração necessária para caminhar. Por isso, São Paulo compara essa arma aos calçados dos soldados. O que nos mantém em pé e firmes durante a batalha é o Evangelho da Paz. Essa arma também é símbolo da nossa liberdade como filhos de Deus, uma vez que os escravos andavam descalços exatamente para que seus pés não pudessem suportar o contato com as pedras, inviabilizando assim qualquer fuga. Quando o apóstolo Paulo recomenda que nos revistamos com o calçado do Evangelho da Paz, está sinalizando a existência de estradas perigosas e difíceis de trafegar, pois quem anuncia o Evangelho vai encontrar muitas pedras e espinhos pela frente, invariavelmente. Devemos sempre ter em mente que esses não são colocados em nosso caminho por vontade de Deus, mas por um diabinho que se levanta todo dia mais cedo para encher o nosso itinerário de obstáculos de toda sorte. Então, temos que estar com o calçado do Evangelho para não sucumbirmos. Jesus confiou a nós o mandato de anunciar o Evangelho a toda criatura. Mas não precisamos ir longe, além das fronteiras, para fazê-lo. Basta atuarmos no meio em que vivemos. Quem promove a paz, propaga a face de Cristo.
e quem se encontra devidamente calçado está disposto a seguir por todas as trilhas sem se machucar. Quem está calçado com o Evangelho da Paz desbrava caminhos de forma pacificadora, evitando intrigas e conflitos. Escudo da fé. A carta aos Hebreus define: a fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Quando tem fé, não tem medo dos dardos que o inimigo lança. Nas palavras de Cristo, qualquer um que disser a este monte: erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que ele fará aquilo que diz, tudo o que lhe disser será feito. A fé é a condição essencial para agradar a Deus e ter êxito na oração, bem como para crescer na vida espiritual. Nesta nossa peregrinação terrestre, sem o escudo da fé, não saímos do lugar. Já com ele, avançamos e podemos transpor qualquer barreira, tribulação ou tentação que enfrentarmos. Alguns dos dardos que o inimigo lança em nosso coração e em nossa mente são as dúvidas, as perturbações, as malícias, as maldades, o desânimo, a tristeza e o medo, os quais nos fazem titubear e incutem em nossa mente pensamentos negativos do tipo: onde está Deus? Desiste, nem mesmo Deus pode ajudar. Você não presta, é um inútil. Nada faz sentido, pare com isso. Entre outros. A exacerbação do medo e da angústia pode levar até mesmo a pensamentos suicidas. Por isso é importante empunharmos o escudo da fé para nossa defesa, passando a agir com coragem e confiança. O Catecismo da Igreja Católica ensina: a Virgem Maria realiza, do modo mais perfeito, a obediência da fé. Durante toda a sua vida e até a última provação, quando Jesus, seu Filho, morreu na cruz, a sua fé jamais vacilou. Maria nunca deixou de crer no cumprimento da palavra de Deus. Por isso, a Igreja venera em Maria a mais pura realização da fé. Para que nossa fé não fique estagnada, é preciso alimentá-la por meio da leitura orante das palavras nos documentos, no magistério, nos ensinamentos dos papas, na tradição da Igreja Católica e em uma catequese permanente. Se tem algo que o capeta detesta, é um católico bem preparado, que conhece sua religião. Quinto, capacete da salvação. Usar o capacete da salvação é acreditar que Jesus é o único Senhor, Deus da nossa vida, a fim de que, como disse São Paulo, ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclame que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É termos a certeza de que passado, presente e futuro estão nas mãos do Senhor, assim como a nossa salvação e a nossa libertação. Quando essa certeza fica abalada ou desaparece, perdemos a esperança. Uma pessoa que não tem esperança é dominada pela apatia. Ela não tem ânimo nem razão para lutar e acaba entrando em estado de tristeza profunda e prolongada, que muitas vezes não deve ser tratada apenas com um remédio, porque é uma manifestação do mal. De minha parte, acredito na busca de uma cura psicoespiritual, como já expliquei no livro Feridas da Alma. Não se trata de negar os avanços da ciência, mas de agregar a ela o poder de Deus, que vai muito além do que o homem consegue administrar. O sofrimento deve ter um fim. Por isso, quando o problema acabou e a tristeza persiste, provavelmente a pessoa não está protegida com o capacete da salvação, que nos ajuda a afastar os maus pensamentos. Fica então uma brecha para a ação do inimigo. Ele adora a tristeza. Lembremos-nos de que o alvo de Satanás é a nossa mente, onde toda batalha é travada. O apóstolo Paulo manifestou essa preocupação ao escrever à comunidade de Corinto. Receio, porém, que, como a serpente seduziu Eva por sua astúcia, vossos pensamentos se corrompam, desviando-se da simplicidade devida a Cristo. Felizmente, aquele que se reveste com o capacete da salvação nada receia nem se aterroriza, pois o Senhor é sua esperança. Sexto, espada do Espírito. Esta é uma arma destinada tanto ao ataque quanto à defesa. A palavra de Deus é a espada do Espírito. A palavra de Deus é viva, eficaz.
e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir a alma e o espírito, junturas e medulas. Ela julga as disposições e as intenções do coração. Jesus Cristo, quando tentado pelo diabo no deserto, venceu a batalha usando a palavra. Ele não deu papo para Satanás, atacou e se defendeu usando somente a Sagrada Escritura, vencendo assim o confronto. A palavra de Deus é a luz e a bússola que norteia nossa caminhada, tanto que São Paulo afirma: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para instruir, para corrigir, para formar na justiça, para que o homem, através dela, se torne perfeito e capacitado para as boas obras. Então, somos capacitados para as boas obras pela palavra, que constitui a espada do Espírito Santo, a qual devemos buscar conhecer e manejar corretamente, assim como fazem os soldados e guerreiros. A utilização dessa espada com habilidade demanda intenso treinamento, e para isso contamos com o magistério da Igreja, que nos ajuda na interpretação das Sagradas Escrituras. Não se trata de imposição nem de privação do direito de utilizar tão poderosa arma disponibilizada por Deus, mas antes de buscar ajuda para nos fortalecermos nessa empreitada, porque o próprio inimigo pode se valer de uma compreensão equivocada da palavra para nos atingir. A Bíblia tem que ser interpretada de acordo com o magistério da Igreja, cuja função é nos alfabetizar e nos guiar nos caminhos da vida espiritual, um aprendizado repleto de nuances e estratégias que costumo comparar ao jogo de xadrez. A Igreja não quer nos vigiar, e sim nos ensinar a utilizar nossas potencialidades da melhor forma possível, a fim de alcançarmos a salvação conquistada por Cristo. Para finalizar essa explicação sobre a armadura de Deus, destaco as 3 principais ações recomendadas por São Paulo para vencermos a batalha espiritual. Primeiro, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Segundo, revesti-vos da armadura de Deus. Terceiro, vigiai com toda perseverança. Fortalecer, revestir e vigiar. Eis a tríade de ouro para nos municiar nas aflições, nas tentações e nas perseguições, salvando-nos das armadilhas do inimigo. Para rezar, Salmo 34, 35. Defendei minha causa, Senhor poderoso. Acusai os que me acusam, ó Senhor, combatei os que combatem contra mim. Empunhai o vosso escudo e armadura, levantai-vos, vinde logo em meu socorro e dizei-me: sou a tua salvação. Então, minha alma no Senhor se alegrará e exultará de alegria em seu auxílio. Direi ao meu Senhor com todo o meu ser: Senhor, quem pode a vós se assemelhar? Pois livrais o infeliz do prepotente e libertais o miserável do opressor. Surgiram testemunhas mentirosas, acusando-me de coisas que não sei. Pagaram com o mal o bem que fiz, e minha alma está agora desolada. Quando eram eles que sofriam na doença, eu me humilhava com cilício e com jejum, e revolvia minhas preces no meu peito. Eu sofria e caminhava angustiado, como alguém que chora a morte de sua mãe. Mas apenas tropecei, e eles se riram. Como feras se juntaram contra mim, e me morderam sem que eu saiba seus motivos. Eles me tentam com blasfêmias e sarcasmos, e se voltam contra mim, rangendo os dentes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração da armadura de Deus. Pai Celeste, eu agora pela fé clamo a proteção da vossa armadura, para que eu possa permanecer firme contra Satanás e todo o seu exército, e em nome do Senhor Jesus, vencê-lo. Eu tomo a vossa verdade contra as mentiras e os erros do inimigo astucioso. Eu tomo a vossa justiça para vencer os maus pensamentos e as acusações de Satanás. Eu tomo o equipamento do Evangelho da Paz e deixo a segurança e os confortos da vida para combater o inimigo. E, acima de tudo, eu tomo a vossa fé
para barrar o caminho da minha alma às dúvidas e incredulidades. Eu tomo a vossa salvação e confio em vós, para proteger o meu corpo e a alma contra os ataques de Satanás. Eu tomo a vossa palavra e oro para que o Espírito Santo me capacite a usá-la eficazmente contra o inimigo, a cortar toda a escravidão e a libertar todo o cativo de Satanás, no poderoso e conquistador nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Eu me visto dessa armadura, vivendo e orando em completa dependência de Ti, bendito Espírito Santo. Amém.